Aleluia! A paz do nosso Senhor Jesus, meus irmãos. Todo mundo na santa paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Sejam todos bem-vindos em Cristo Jesus. Que bom, mais uma vez estamos aqui reunidos na casa do Senhor para esse culto público e que a gente possa ter discernimento de entender tudo aquilo que está acontecendo aqui. Que você não viva simplesmente no acaso. Chegou para mais um culto, para mais uma reunião, e não é sobre isso. É uma vida de santidade, é uma vida de renúncia, é uma vida onde a gente encontra o Salvador da nossa alma, onde a gente encontra o irmão, onde a gente encontra a igreja santa, imaculada. Essa é a igreja do Senhor. Tá bom? Que você possa entender isso aí. E eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção, esqueça a distração, esqueça o celular, preste atenção na mensagem, porque não sou eu que estou ministrando. É a palavra de Deus que será manifesta nesse lugar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós nos colocamos totalmente na Tua presença. Senhor Jesus, o Senhor é tão bom e tão misericordioso, que sustenta a nossa vida, a nossa comunhão, a Tua igreja. O Senhor está no controle de todas as coisas. E nós estamos aqui, ó Pai, para simplesmente apresentar ao Senhor, ó Pai, os nossos corpos como sacrifício santo e agradável ao Senhor, ó Pai. Senhor Jesus, que o Senhor possa manifestar através da Tua palavra, da mesma forma que o Senhor manifestou em todos os momentos, desde quando nós iniciamos esse culto, em celebração ao Teu santo nome. Pai, através do louvor, através do testemunho, através das nossas orações, através dos nossos abraços, e agora, Pai, através da Tua palavra, que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações, e que nós sejamos, ó Pai, transformados por ela, porque o poder é do Teu Espírito sobre nós. Muito obrigado pela Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Abra sua palavra, abre sua Bíblia no livro de Colossenses, onde nós vamos aprender daquilo que Deus tem para nós e que o Senhor possa trazer algo de novo no seu coração, que você não possa viver as mesmices. Está lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Amém? Quando a gente vai para a palavra de Deus, nós temos que entender o contexto do qual o texto quer falar conosco. E aqui é uma carta direcionada para uma igreja. E às vezes a gente fala de uma igreja, a gente começa a imaginar que igreja é essa, como se fosse uma igreja melhor ou pior do que a nossa. Não, era uma igreja da comunhão de Deus, uma igreja estabelecida em uma cidade, no caso Colosso, não é diferente de uma igreja colocada também na região de Aparecida de Goiânia, em um lugar onde nós estamos congregando, em uma igreja. Um homem amigo de Paulo, visitando Paulo em sua prisão, ou melhor, na prisão onde ele estava, Paulo foi questionado por esse homem sobre essa igreja, que Paulo não conhecia. Paulo não sabia quem era aquele povo, só sabia que era uma igreja que estava vivendo um desafio muito grande, devido ser uma região onde homens adoravam vários deuses, politeístas. Nós até ouvimos a irmã falar sobre isso, não é coincidência. E nesse tempo, onde muitos adoravam vários deuses, eles abriram mais uma igreja. E nessa igreja cristã, eles simplesmente entenderam o seguinte:
nós temos vários deuses e vamos colocar mais um no meio de todos. E colocaram então o cristianismo. Quando esse homem foi visitar Paulo e mostrou, ou melhor, demonstrou essa preocupação desses homens que estavam vivendo uma igreja imaculada, uma igreja santa, uma igreja constituída por Deus, mas na sua diversidade estavam adorando vários deuses. Quando Paulo recebeu essa informação, Paulo escreveu então essa carta destinada para essa comunidade chamada Colosso. Nesse momento, quando a gente começa a ler, a gente vê a exortação de Paulo. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procure as coisas do alto. Significa que eles estavam procurando as coisas terrenas, as coisas dessa terra. Muito obrigado. Quando a gente vê essa igreja lá de Colosso, a gente remete a uma igreja diferente nos dias de hoje, onde muitos considerados cristãos, que já ressuscitou com Jesus, mas tem dedicado a sua vida em coisas terrenas, em coisas humanas, correndo atrás de patrimônio, atrás de prazeres carnais, atrás de conhecimento que não vai traduzir no Cristo que você manifesta, ressurreto, vivo. Essa exortação não é prioridade daquela igreja de 2000 anos atrás. Essa mensagem, ela é presente nos dias de hoje. Quando nós consideramos um homem, uma mulher que já aceitou Jesus, nós já consideramos o quê? Salvos. Irmãos, presta atenção. Quando eu falo atenção, presta atenção. Você não pode estar aqui simplesmente disperso, entendendo coisas que, já ouvi falar, já pensei, ou coisa desse sentido. Irmãos, isso é muito sério. Quando a gente entende que Jesus ressuscitou e você ressuscitou com Ele, você agora é salvo. Amém? Só que a salvação, ela não é o suficiente. Muitos estão satisfeitos com a salvação. A salvação, porque você vê como um prêmio, depois da sua morte, um céu, onde você vai descansar, vai ter o gozo do qual a palavra promete. Isso é verdade, mas não pode ser essa a motivação. Imagina você se Deus colocasse a salvação e retirasse o céu. Você estaria aqui servindo ao Senhor se não houvesse céu? Talvez o Deus do qual aqueles irmãos estavam servindo, politeísta, vários deuses, nós nos colocamos também nessa posição de adorar tantos outros deuses, que um desses deuses que a gente serve chama céu. Eu quero ir para o céu, por isso eu sirvo o Senhor. É o contrário. Eu sirvo o Senhor, por isso que eu vou para o céu. E quando eu entendo isso, as coisas desse mundo já não têm mais o valor do qual, quando eu era do mundo. Porque o mundo, ele me agrada. Mas a partir do momento que eu vou nascer de novo, amém? O verbo aqui faltou. Quando eu entendo isso, o que acontece agora? Quando eu morro, significa que eu já não tenho mais vida. Irmãos, presta atenção aqui, por favor, presta atenção aqui. Você está achando que você é salvo? A salvação, vou falar algo que parece heresia, presta atenção. Olha, quando o pastor fala isso, porque é sério, hein? Amém. Parece, mas não é. A salvação, ela nunca foi individual. Ela sempre foi coletiva. Deus, ele não teve todo o seu sacrifício para levar você para o céu.
Ele fez tudo que tinha que ser feito para levar nós, uma igreja, um corpo. Por isso que você é um membro. Começando a entender, porque assim dá a responsabilidade de você caminhar como igreja, como corpo. E não com um dedo, com uma mão, um pescoço, uma cabeça, um pé. Você deixou alguma parte do seu corpo na sua casa, no seu trabalho, ou algum outro lugar? Não, você anda com o seu corpo. E tudo é importante. E assim é o corpo de Deus, o corpo de Cristo. Quando eu entendo isso, agora eu assumo uma responsabilidade pelo meu irmão. Pela vida do meu irmão. E não simplesmente pela minha vida. Porque se eu entendesse a vida nessa perspectiva de eu ser o salvo, eu seria o pior dos humanos. E seria o maior anticristo. Porque Jesus poderia muito bem ter salvado ele próprio. E quando ele declara, já nas últimas forças de sobrevivência naquela cruz, ainda ele manifesta a sua graça sobre nós, perdoa-os, porque eles, e não ele, eles não sabem o que fazem. A gente percebe que o plural, que o coletivo, desde quando mundo é mundo, ele se faz presente. Então é na comunhão dos santos. Se você considera salvo, agora você tem a responsabilidade de salvar os outros. Quando 10.000 cairão à sua esquerda e 1.000 à sua direita, significa que você vai manter em pé para que levante o restante. E não que você agora cante, louve e dance. Não, a responsabilidade foi dada a você agora que está de pé, para levantar os mortos, os caídos, e declarar a vida sobre esses. A responsabilidade de uma vida cristã, meu irmão, ela é soberana sobre todas as coisas. Que eu venha entender que eu morri por mundo e vivi para Cristo. Eu tenho que entender isso de uma forma viva, eficaz, poderosa em Deus. Spurgeon, ele fala uma frase muito interessante, que o crente, o cristão, ele não é melhorado, ele é transformado. E muitos de nós estamos buscando melhoramento. Eu melhoro aqui, eu melhoro ali, nisso eu não quero melhorar, nesse muito menos e nesse muito menos. E a gente começa a ser aquilo que nós não fomos chamados para ser. Enquanto igreja, irmãos, nós temos que entender que nós estamos aqui para salvar uns aos outros. E a salvação, ela não para. Vamos lá, nesse mesmo texto, no versículo 5 adiante. Diz o seguinte: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, e o que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejo pelo mal ou desejo maldoso. Por causa dessas coisas que a ira de Deus, imagina o nível de relação que eu estou tendo com Deus. Irmãos, imagina o nível de relação que eu estou tendo com Deus. Quando eu pratico a minha natureza humana, a minha relação com eu e Deus é de ira.
Olha o que eu provoco em Deus, achando que eu estou em outro nível, que eu estou adorando, glorificando, exaltando, cantando, mas as minhas práticas ainda prevalece o homem humano, humano no sentido natural, porque os meus desejos são carnais, sexuais, eu penso maldade. Isso é muito sério. Nós, enquanto igreja, nós temos que acordar, despertar, entender, meu irmão. E viver de um modo digno de embaixador do rei. Onde você proclama virtudes, vida. Irmãos, esse mundo, ele é passageiro. Não deixe ser corrompido por ele. O final disso é ruim, não é bom, é inferno. Que você possa viver uma vida voltada para a natureza do novo homem. Do novo homem. Nós temos dificuldade em adorar a Deus em um ato público, em um culto público. Nós temos dificuldade, muitos têm. A gente percebe isso naturalmente. Se a gente fala coisas que ofendem, amanhã talvez você não venha. Nós temos dificuldade de andar com o irmão do qual eu não suporto. E aqui, irmãos, eu tenho que entender que a Bíblia, esse texto de Colossenses 3, ele é um texto muito forte e muito direto naquilo que ele quer entregar. Paulo, ele estava indignado como que uma igreja considerada cristã estava vivendo as práticas do velho homem. E quando isso indignou o coração de Paulo, esse mesmo coração tem que ser indignado a partir do seu coração na igreja do qual você congrega. Você tem que ser uma pessoa que preserva a verdade, a Bíblia. Quando o irmão, seja líder, seja o pastor, seja o irmão que está sentado do seu lado, está disperso, está fazendo práticas do qual não é aquilo que a Bíblia nos orienta, você tem que ser aquele que irá exortá-lo em amor, para que junto na comunhão da fé, na comunhão dos nossos irmãos, a gente venha ser uma igreja plena, uma igreja do qual o Senhor tem como absoluta, como verdade, a voz plena do Senhor. E não se engane, irmão, a gente deixa ser levado por alguns sentimentos. Nós somos feitos de sentimentos, está tudo certo. Só que isso não pode perder o limite. E o diabo, ele é fera para fazer isso. Normalmente a gente considera um culto bom e um culto ruim de acordo com o barulho que é feito. E não o coração que é transformado. Não adianta eu rodar aqui, não adianta eu gritar nesse microfone, se você não foi edificado pela palavra viva e não houve transformação. Houve aqui um sentimento, houve aqui um momento, tudo isso é bom, só que eu não posso ultrapassar o limite daquilo que nós fomos chamados, como estivéssemos aqui como infantos juvenis, brincando de ser igreja, brincando de ser aquilo que nós não fomos chamados. Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso, irmãos, porque isso aqui é a manifestação mais séria que a terra tem, é a manifestação da sua glória através da sua igreja. E você tem o privilégio de estar nela, e não só estar nela, mas como fazer parte dela. Isso é privilégio. Você tem que sair daqui e falar: uou, eu tenho a força. Exatamente, mas não a força do seu braço. Eu tenho certeza que muitos aqui estão olhando nesse exato momento para frente, aqui para mim, mas está vivendo um conflito muito grande
internamente. Talvez o seu casamento está por um fio, porque você confiou na sua habilidade, na sua competência. E isso virou vaidade, isso virou prepotência. Tome cuidado aonde você está depositando a sua vida. Não é na sua força, não é no seu recurso, não é na sua habilidade, não é na sua competência, mas é no Deus do qual você serve. Porque isso traça não pode comer. Quando eu entendo que eu sou salvo, irmãos, agora eu tenho que dar um novo passo. E qual é esse novo passo que identifica que literalmente é visível o novo homem? A partir da santidade. O homem cristão que não é santo, e santidade é ser separado desse mundo. Santidade, irmão, é um plus para aquele que já é salvo. Sabe aquele homem que foi salvo lá na cruz, que hoje mesmo estará no paraíso comigo? Ele não teve o privilégio que você está tendo, de ser santo. Muitos estão satisfeitos com a salvação, mas poucos querem buscar a santificação. Vamos lá para o versículo 12. Diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros e perdoando os que queixam e que tiverem uns contra os outros. Perdoe, como o Senhor lhe perdoou. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de profunda compaixão pelo próximo, suportando uns aos outros. Meu irmão, a palavra, ela nos ensina, e foi falado aqui na oração da Débora, o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Esse é amar a Cristo, manifestar a Cristo. E amar o próximo, ali não tem um parênteses ou dois pontinhos e colocando quais são essas pessoas. As que você confia, as que você acha bacana, as que você comunga das mesmas ideias, das mesmas ideologias. Não sei se você está entendendo. Mas eu odeio o irmão porque ele pensa contrário que eu, porque ele não gosta do que eu gosto, não faz o que eu faço, não anda com quem eu ando, não assiste o que eu assisto, não torce pelo que eu torço. Esse é contra mim. Aonde você encontrou isso? No livro do seu coração, do velho homem. Amai-os, os seus inimigos, se caso você tenha. Eu espero que o cristão não tenha, para que você não gaste essa energia de uma oração que é a oração. Falar com Deus é tão bom falar sobre os amigos. Nós temos aqui a oração do inimigo, ou oração do amigo. É bom orar pelo amigo. E como é bom, a minha mãe como amiga, meu pai como amigo, minha esposa como amiga, meu marido como amiga, meu vizinho como amigo, meu amigo do trabalho como amigo. É maravilhoso que a gente não venha ter inimigos para que a gente não gaste energia com isso, meu irmão. Para que eu quero ter inimigo? Eu quero ter amigo e fazer amigo todos os dias. Eu quero entender e ser uma Bíblia ambulante. A gente usa esses jargões, mas isso, irmão, tem que ser no nosso dia a dia. É difícil enfrentar a luta diária, não é fácil. Mas que você possa viver um Cristo que renasceu, que nasceu em você.
Porque você já não faz a sua vontade, o seu desejo, mas que prevaleça é o desejo do Senhor a partir de você, isso é privilégio. Quantas amizades novas que você fez, construiu nesse último mês? Uma pergunta simples: quantas amizades você fez? Ou seu ciclo de amizade, e nem isso você tem. Ou foi feito por uma coincidência de um lugar onde você trabalha e é obrigado a conviver diariamente, acabei fazendo amizade. Mas se eu não tivesse nesse conceito, ou nesse ambiente, eu não teria feito amizade, nem na escola do qual, a sala do qual eu estudo, eu não conheço ninguém das outras salas, ou de outro departamento, eu não conheço ninguém aonde eu almoço, ou aonde eu janto, ou onde eu tomo um café, ou onde que eu pego o Uber que eu ando, eu não conheço, eu não faço relacionamento, eu não traduzo Cristo. Por quê? São coisas diárias, são coisas do dia a dia, não dá tempo, não posso. Mentira do diabo. Toda oportunidade é dada a você, todos os momentos da sua vida. Todos os momentos é dado oportunidade de você declarar Deus na vida do próximo. Só que o que você faz? Quando existe uma conversa mais franca, mais verdadeira, um momento ali, e que, quem sabe, entra um assunto sobre igreja, sobre Deus, sobre Bíblia, aí o que a gente faz? Qual que é o nosso erro? Eu quero debater Bíblia para mostrar que eu sei um pouco mais do que o meu irmão. Eu quero defender uma tese, eu quero defender um doutorado, um mestrado de Bíblia. Eu quero mostrar os textos que eu decorei ao longo desses 20 anos. Você está por fora. Eu quero, não é construir uma relação, eu quero é barrar. E essa mensagem do qual a Dani trouxe aqui no início, eu quero é deixar muros. Eu não quero gritar porque eles foram derrubados. Eu quero gritar porque eu construí esses muros e fortaleci eles. Eu não fui para Jericó para manter a celebração de um muro caído, e sim de um muro levantado com as minhas próprias mãos. Cuidado. Eu tenho que mudar, irmão. Um homem que prevalece em você, qual é esse homem? O velho, maldoso, impetuoso, rancoroso, ciumento? Irmãos, eu tive ontem, eu e o Feu, nós tivemos o privilégio de ficar uma tarde, ou melhor, um dia, um sábado. Irmão, isso é sacrifício, isso é um empenho, isso é um esforço. Rapaz, a agenda de pastor é todos os dias tem uma coisa, todos os dias. Alguém que ora, eu quero ser pastor. Cuidado com essa oração. E ali, durante o dia de ontem, nós ficamos lá das 8 da manhã até 6 horas da tarde. Era para começar às 9, nós chegamos às 8. Era para acabar às 5, nós saímos às 6. Rapaz, a negona, quando eu cheguei lá, falou: graças a Deus, seja bem-vindo, você existe. Mas foi um momento assim de muita comunhão, muita mesa, muita conversa, pé de orelha um com o outro, muita informação, muita palavra, muito louvor, muito tudo. E a gente vê, meu irmão, a falta de responsabilidade de homens. O homem tem demais, trabalhador batendo ponto, tem demais. Mas dedicado a estudar, aprender sobre comportamento cristão de um homem que não deixa a fraqueza bater, e sim homens fortes, valorosos, homens do qual você foi chamado. E nós aprendemos ali muitas coisas bacanas, muitas e muitas coisas. Palavras assim de muita revelação, de muitos testemunhos. E testemunhos assim de coisas assim fortíssimas de irmãos indo lá e abrindo o coração. Aconteceu naquele dia tudo, até briga aconteceu. Não? Porrada no olho, e eu estou falando literal. Mas isso é mistério. Quem não teve lá não vai ficar sabendo, porque nós não estamos aqui. Mas teve de tudo, de homem.
Homens crentes, determinados. Quando você vê lá 80 homens, para ser mais exato, 76, 78, 78 homens. Isso ali é lindo. Quem pegou o microfone falou uma hora lá, assim, um deles, palestrante, falou, que coisa linda ver tudo isso aqui. Homens, numa tarde de sábado, depois de um almoço maravilhoso, com sono, cansado da semana, todo mundo aqui tem todas as justificativas. Entre elas de não ter dinheiro para pagar esse negócio aqui. Isso aqui é caro. E todos aqui têm justificativa para não estar aqui. Eu mesmo tenho certeza que eu tinha que estar lá. Que eu tenho que aprender muito a virar homem, meu irmão. Nossa! Precisa aprender demais. Tantas coisas que a gente deixa. E quando a gente fala sobre isso, irmãos, nós estamos falando de coisa séria. Porque a igreja foi chamada para a guerra. Nós não fomos chamados para nenhum outro ambiente. E guerra é lugar de dor, é lugar de machucado, é lugar de fratura, é lugar de grito. É esse lugar. Mas nós queremos estar em outro ambiente. De conforto, de lazer, de tudo, menos isso. Isso é muito sério, porque Paulo, ele nos exorta do velho homem. E o velho homem, irmão, nós aprendemos a ser homem dentro da nossa casa, fazendo o contrário daquilo que nós fomos chamados. Homem que é homem, ele impulsiona a mulher. Porque ele sabe que a mulher do qual está em sua casa não pertence a você, pertence ao Deus do qual você serve. E onde ela pode chegar é só até onde Deus quer, e não até onde você permite. Por isso que tem muitas mulheres dentro de casas frustradas, castradas, por homens em nome de uma religião que não produz nada, não produz virtudes, não produz amigos, não produz na igreja, não produz em lugar nenhum, mas é o senhor de uma mulher. Isso, irmão, é muito sério, e que a gente possa viver de acordo com aquilo que Deus nos chamou. E esse homem que entendeu o homem que ele é, essa mulher, ela produz, ela é vigorosa, ela é alegre, ela é virtuosa, ela é uma mulher alegre, dançante, feliz, bonita, roupa bonita, maquiagem bonita, vida para vida e toda vida, meu irmão. Entenda isso de uma vez por toda. O Deus que você serve é o Deus da sua esposa, é o Deus da sua mulher. Não é a sua limitação. Cuidado. Cuidado. Para finalizar, meus irmãos, eu tenho que entender de uma vez por toda. Versículo 13. Suportando uns aos outros e perdoando as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe. Mas de que forma que eu tenho que perdoar? Como o Senhor o perdoa. Como o Senhor. Essa é a nossa referência. Essa é a nossa referência enquanto igreja. Que eu saio do patamar de salvação e agora eu possa caminhar mais alto, em águas mais profundas e viver uma vida de santidade. Porque só essa vida de santidade que pode traduzir a vida do qual Deus te chamou para ser. Em nome de Jesus, mude de vida, meu irmão. E eu vou estender aqui um pouquinho. Quem precisar de ajuda, eu coloco à disposição. Pode me mandar um WhatsApp. Que a gente vai almoçar amanhã, tomar um café essa semana, sem crise nenhuma, e que fique segredo só nós dois. Você, homem. Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui nós nos colocamos perante a Tua bendita presença, Pai. E te pedimos perdão como a Tua palavra nos orienta. Mas nós não queremos perdoar no sentido emocional. Mas sim, Pai, porque nós reconhecemos que nós somos perdoadores. Nós somos a Sua essência. E comece, ó Pai, a perdoar
as minhas vaidades, a minha prepotência, a minha ignorância, aquilo que eu construí como um castelo, como um Deus soberano, e que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Senhor. Eu quero, ó Pai, construir de hoje em diante, ó Pai, um novo homem, porque o velho homem morreu, e quando morre não há mais vontade, não há mais desejo, não há mais timidez, não há mais vergonha, não há mais nada. Só há a tua vontade sendo feita a partir de mim, ó Pai. Me ensina a ser esse homem, me ensina, Pai, a ser essa mulher, me ensina a ser, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer que a gente seja. Pai, isso tudo para glorificar e para exercer aquilo que nós fomos chamados, ó Pai, a tua missão nessa terra, em nome de Jesus. Amém.